galera, a Hora do Bizu de volta, hoje trazendo um vídeo que foi pedido da galera. Eu coloquei uma enquete lá no Instagram, se você não me segue no Instagram, ó, descrição aqui embaixo tá o link, Sandro_Davidson, me segue lá. Fiz essa enquete, galera, para perguntar pra galera quais eram os temas de matemática que eles menos dominavam. E aí, cara, especificamente pra galera de matemática de nível superior, né, a galera que tá fazendo engenharia, tá na faculdade, tá sofrendo, rapaziada de concursos militares que aparecem em cálculo, escola naval e IFOM, cara, esse foi o assunto mais polêmico, mais pedido, que foi o assunto de integrais. Então, para ajudar você, para melhorar a sua vida, eu vou falar hoje sobre integração por substituição, que é a ferramenta mais importante para quem está vendo integral agora na faculdade ou que vai pegar agora para os concursos militares, tá bom? Então, ó, já deixa o seu like aí, cara, compartilha esse canal com todo mundo, cara. A Hora do Bizu tá crescendo muito, é um canal que, pô, em uma semana a gente cresceu mais de 300%. Então, cara, compartilha pra galera, pra gente ajudar bastante gente, pra que esse canal seja um canal sempre gratuito, pra você ter sempre acesso a aulas completas, coisas muito legais pra você aprender matemática de verdade na internet, tá bom? Vamos que vamos! Qual o conceito básico de integração por substituição? Substituição, quando a gente fala, é substituição de variável. Ou seja, eu vou pegar uma expressão e vou chamar de uma letra só. Que é uma coisa muito comum em álgebra, pegar uma expressão inteira e chamar de uma letra. Aqui nas integrais, eu vou sempre privilegiar as expressões que a derivada daquela expressão apareça dentro da integral. Como assim? Como assim? Vamos lá. Olha aqui, ó. Primeiro, vamos partir dessa premissa aqui. Essa é uma integral imediata. É uma integral que você conhece. Se você já começou a estudar integral, você já sabe que é uma integral imediata. Qual é a função cuja derivada é igual a u? É u ao quadrado sobre 2. Por quê? Porque a derivada de u ao quadrado é 2u, então 2u sobre 2 dá u, e a derivada de uma constante é sempre zero. Então isso aqui é a nossa premissa básica. Poxa, Sandro, mas como é que isso aqui ajuda a integral por substituição? Cara, isso aqui é o segredo. Por quê? Se eu tiver uma integral complicada, o que geralmente eu faço? Eu vou pegar uma expressão dentro da integral, eu vou chamar aquela expressão de uma letra. Agora, o truque que o livro não te conta. Eu vou pegar essa expressão e chamar de uma letra, só que a derivada dessa expressão tem que aparecer dentro da integral como um fator multiplicativo. Ou seja, eu vou pegar uma coisa dentro da integral, chamar de uma letra, vou derivar essa coisa e essa derivada também tem que aparecer dentro da integral. Se isso acontecer, pronto, fechado, você resolveu o problema usando integral por substituição. Quer ver? Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Integral de tangente de x. Integral super tranquila, super simples, mas para quem não sabe integral direito, fica meio perdido sobre o que fazer. Gente, como é que você resolve integral de tangente? O que é tangente? É seno sobre cosseno. Então vamos escrever isso. Olha, tangente é integral de seno sobre cosseno. Seno de x sobre cosseno de x. Tudo isso aqui em relação a x. Pronto. Se você prestou atenção no que eu falei, seno é uma expressão cuja derivada é cosseno. Cosseno é uma expressão cuja derivada é menos seno. Então, se você chamar alguma coisa de uma letra, o que eu tenho em cima ou embaixo tem a ver com a derivada dessa letra que você chamou. Só que tem um detalhe. Eu tenho que chamar de uma letra aquela expressão cuja derivada apareça também dentro da integral como fator multiplicativo. Isso é muito importante. Então, quem é o fator multiplicativo nesse caso? Vê só. Se eu chamar seno de uma letra, cosseno está embaixo dividindo. Não é fator multiplicativo. Agora, se eu chamar cosseno de uma letra, a derivada dele que tem a ver com seno está lá em cima, que é um fator multiplicativo. Então, a nossa estratégia qual é? Eu vou pegar a expressão cosseno de x e vou chamar essa expressão de uma letra só. Vamos ver como é que fica? Olha aqui, ó. Vou chamar cosseno de x de uma letrinha. Então, ó, vou chamar de u. U vai ser igual a cosseno de x, beleza? Se eu encontrei u, o que eu vou fazer agora? Eu vou encontrar a derivada dessa expressão. Então, olha só. Eu vou derivar ambos os lados, ou seja, vou escrever a diferencial da função u. Ou seja, quem vai ser du? Derivada de qual seno qual é, galera? Menos seno de x, isso aqui em relação a x. Agora preste atenção no que aconteceu, olha que maneiro. Eu vou agora trocar todas as expressões em função de x por coisas em função de u, que foi o que a gente fez aqui, tá? Então se u é cosseno de x, essa expressão que está aqui é o que a gente chamou de u. Bom pra caraca. Agora, olha o que sobrou. Sobrou seno de x em relação a x. Seno de x em relação a x. Se du é menos isso, então só essa expressão vai ser o quê? Menos du. Ó que maneiro, cara.
Então, olha como é que ficou a sua integral depois dessa transformação. Ela ficou assim, olha, veja bem. Vai ficar o sinal de menos aqui eu posso colocar para fora da integral, então menos integral. Lá em cima aqui que eu tenho du, eu vou colocar aqui, ó, du. E embaixo, gente, o que eu tenho? É o cosseno de x, que é o próprio u. Olha que beleza, cara. Isso aqui é uma integral imediata, é a integral da função u sobre u. Qual é a função cuja derivada é 1 sobre u? É a função logaritmo natural. Exatamente. Então isso aqui vai ser menos o ln do módulo de u mais constante. Só que u é o que eu chamei de quê? De cosseno de x. Então, para retornar a nossa variável original, essa integral fica como? Menos ln do módulo de cosseno de x, que é a expressão u. Tudo isso mais uma constante c. Olha que tranquilo, que mágica essa transformação por substituição de variável. Então, relembrando, eu vou chamar de uma letra o que dentro da integral tem a derivada também aparecendo na integral como fator multiplicativo, tá? Chamei de uma coisa, já penso logo na derivada dela. A derivada dessa coisa está dentro da integral? Então acabou, integral por substituição, sai bonito. Mais um exemplo para você ver, quer ver? Olha aqui, ó. Vou pegar uma funçãozinha um pouquinho mais complicadinha. 2x vezes e elevado a x ao quadrado dx. Para quem não sabe integral direito, olha isso aqui e fala, não sei, eu vou fazer integração, sei lá, integral por partes. O cara já começa a firular um monte de coisa. Calma. Primeira coisa que eu vejo é o seguinte, existe alguma expressão dentro da integral cuja derivada também aparece dentro da integral como fator multiplicativo? Vamos ver. Olha aqui, ó. Olha aqui para dentro dessa integral toda e vê se é alguma expressão bacana. Repara, gente, e elevado a x, você sabe que a derivada de e elevado a x é e elevado a x. Agora, olha que maneiro. Olha para a expressão x ao quadrado. Cara, qual é a derivada de x ao quadrado, cara? A derivada de x ao quadrado é 2x, cara. Então faz muito sentido você chamar x ao quadrado de uma letra nesse problema. Se eu chamar x ao quadrado de uma letra, olha o que vai acontecer, ó. Vou chamar x ao quadrado de uma letra. Então, o u vai ser x ao quadrado. Se eu chamei u de x ao quadrado, agora eu escrevo a diferencial dessa função, du. Vamos lá. Quem vai ser du? Derivada de x ao quadrado, 2x, isso aqui em relação a x, tá bom? O que eu faço agora? Eu troco todas as expressões em função de x por expressões em função de u. Então repara, isso que está aqui ó, é e elevado a x ao quadrado. Só que o x ao quadrado, a gente chamou de quê nesse negócio? A gente chamou de u, beleza. E o que é 2x dx? Cara, 2x dx é o nosso du. Pronto, acabou o problema. Quando você troca tudo isso por expressões em função de u, sua integral fica assim, ó, integral de e elevado a u, vezes 2x dx. Quem é 2x dx? É du. Pronto. Caímos de novo numa integral imediata. E a integral de e elevado a u em relação a u, você sabe que dá quanto? Da própria função e elevado a u mais uma constante. E como você chamou de u a expressão x ao quadrado, retornando para a variável original, isso é e elevado a x ao quadrado mais uma constante. Viu que maneiro, cara? Viu que legal? Ou seja, o grande segredo é transformar a integral numa forma mais simplificada. Como assim? Chamando uma letra, né, uma expressão inteira de uma letra, e essa expressão tem que ter a derivada dela ou parcialmente ou integralmente aparecendo dentro da nossa integral como fator multiplicativo. Esses dois primeiros exemplos foi para você entender o que se faz numa integral por substituição, tá? Eu vou mostrar para vocês mais alguns exemplos um pouco mais elaborados de como você usa integral por substituição em problemas que já apareceram em provas vestibulares. Dá uma checada aí. Vamos lá, galera. Mais dois exemplos, um DEFON da Escola Naval. A gente vai usar basicamente a técnica de integração por substituição e você vai ver como isso facilita demais a resolução dos problemas, tá bom? Então, vamos dar uma olhada aí. Primeiro problema, gente. Prova DEFON de 2017, caiu essa integral aqui, ó. Integral de tangente vezes 1 mais seno vezes secante, isso aqui é o quadrado em relação a x. Primeira coisa que eu tenho que fazer é dar uma melhorada na expressão que está dentro da integral. Tentar simplificar o máximo possível, fatorar o máximo possível, para que as coisas legais dentro da integral apareçam, tá bom? Primeira coisa que é evidente você perceber é que a secante é o inverso de cosseno. Então o que eu tenho aqui na verdade é seno vezes 1 sobre cosseno. Gente,
Seno vezes 1 sobre cosseno. É seno sobre cosseno. Cara, seno sobre cosseno é tangente. Então o que está aqui escrito na verdade é a tangente de x, tá? Ele só deu uma enrolada aqui para você ficar mais perdido, beleza? Então o que eu tenho escrito aqui dentro desses parênteses aqui é 1 mais tangente ao quadrado. Cara, 1 mais tangente ao quadrado é uma expressão que você conhece bem da trigonometria, que é a secante ao quadrado de x. Então vamos melhorar a expressão? Vamos lá. A expressão fica assim, ó. Integral de tangente de x, tudo isso vezes 1 mais tangente ao quadrado, que é secante ao quadrado de x em relação a x. O problema já acabou. Ué, por quê? Cara, preste atenção. Olha para a expressão tangente de x. Vou te perguntar uma coisa. Qual é a derivada de tangente de x? É secante ao quadrado, cara. O problema já acabou. É um problema feito para você usar a substituição. Então, olha só. Se você chamar a tangente de x de uma letra de u, qual é a derivada de tangente de x, galera? Secante ao quadrado de x. Então, toda essa expressão aqui, ó, secante ao quadrado de x em relação a x, é o seu du. Acabou. É a integral de u du. Cara, qual é a integral de u du? Você sabe perfeitamente que a integral de u du é u ao quadrado sobre 2 mais constante. Então, o que você chamou de u nesse problema foi tangente. Então, o seu resultado é tangente ao quadrado de x sobre 2 mais constante. Fica ligado num detalhe maneiríssimo desse problema. Se você olhar para as opções desse problema, as opções não têm tangente ao quadrado, mas tem secante ao quadrado. E aí é um truque muito legal que você tem que lembrar. A função tangente ao quadrado e a função secante ao quadrado, elas se diferem entre si a menos de uma constante. Essa constante você pode incorporar nessa constante c aqui, porque esse c aqui na verdade é qualquer número real. Então se eu escrevo tangente ao quadrado como secante ao quadrado menos 1, esse menos 1 eu posso englobar nessa constante c aqui. Ou seja, dizer que a resposta do problema é tangente ao quadrado sobre 2 mais c é a mesma coisa que dizer que a resposta desse problema é secante ao quadrado de x sobre 2 mais c. Então, essa é a única visão legal que você tem que ter nesse problema, porque se você encontra tangente ao quadrado mais sobre 2 mais c, você fala assim, não encontrei a resposta. Encontrou sim. Se você encontra o resultado de uma integral que pode ser escrito com uma outra expressão a menos de uma constante, você pode fazer essa jogada. Resolvi uma integral, a resposta deu seno ao quadrado. Cara, se a resposta deu seno ao quadrado, a resposta poderia ser também cosseno ao quadrado. Por quê? Porque seno ao quadrado é 1 menos cosseno ao quadrado. Aí essa constante, você pode englobar nessa constante c, porque ela varia sobre todos os reais. Fechado, galera? Tranquilo? Um bom exemplo, uma substituição bastante evidente aqui, e a respostinha tem esse truquezinho maneiro para você ficar ligado. Tá bom? Nosso próximo problema, gente, problema da escola naval, um problema que parece ser um pouco mais complicado, mas não é não, você vai ver que não é. Eu tenho 3e elevado a 3x sobre esse termo aqui embaixo em relação a x. Primeira coisa importante que eu tenho que fazer, qual é? Dar uma simplificada na expressão, fatorar, tentar tornar a expressão um pouco mais amigável. Repara você que o denominador dessa expressão é um quadrado perfeito. Se você não reparou isso aqui, ó, é super importante que você veja. Isso aqui, olha, é quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. É um quadradinho perfeito. Então, como é que você pode escrever essa integral? Você pode escrever assim, ó, integralzinha de 3 vezes e elevado a 3x sobre quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Isso dá o quê? Dá o primeiro mais o segundo ao quadrado. E isso aqui em relação a x. Aí você fala, Sandro, já era, não sei o que fazer. Calma. Olha a expressão que eu tenho aqui embaixo. E elevado a 3x mais 1, tudo isso ao quadrado. Olha o que eu tenho em cima. É 3 vezes e elevado a 3x. Se você lembra bem da regra da cadeia, você vai concordar comigo o seguinte. A derivada de e elevado a 3x é o quê? É a própria função e elevado a 3x vezes a derivada de 3x, que é 3. Ou seja, o que está aqui em cima tem a ver com a derivada do que está dentro dos parênteses. Então uma boa estratégia, cara, é eu chamar o que está dentro dos parênteses de uma letra só. Vamos fazer isso? Vamos lá. Eu vou chamar, ó, vê se você concorda comigo. Vou chamar de U
a expressão é elevado a 3x mais 1. Incluindo a constante, por quê? Porque a derivada de uma constante é zero, tá bom? Vamos encontrar agora o du, diferencial de u. Qual é o diferencial de u? Derivada de e elevado a 3x, a gente já entendeu que é 3 vezes e elevado a 3x, isso aqui em relação a x. Olha que maneiro, cara, o problema já acabou. Porque veja bem, se você chamou isso aqui de u, o que eu tenho aqui dentro desse denominador? Eu tenho o u elevado ao quadrado, u ao quadrado. E o que é 3 vezes e elevado a 3x em relação a x? O que é isso, gente? Esse negócio todo aqui em cima, ele é o nosso du. Acabou o problema. Olha que maneiro. Então essa integral, ela fica reduzida ao seguinte. Eu vou ter integral, em cima eu tenho du, e embaixo eu tenho u ao quadrado. Então fica 1 sobre u ao quadrado, que é a mesma coisa que u elevado a quanto? A menos 2. Pronto. Virou uma integral imediata de um tipo de polinômio. Não é bem um polinômio, mas é uma constante no expoente e é a variável elevada a essa constante. Como é que você integra isso aqui? É u elevado a menos 1 sobre menos 1 mais constante. Ou seja, quem foi que você chamou de u nesse problema? Foi e elevado a 3x mais 1. Então dividir por menos 1 é a mesma coisa que botar um menos aqui na frente. Então vai ficar e elevado a 3x mais 1, tudo isso elevado a menos 1 mais constante, e acabou o seu problema. Beleza, galera? Tranquilo? Então, olha, integral por substituição é uma coisa super simples desde que você lembre desse bizu. Você vai chamar de uma letra, uma expressão dentro da integral, cuja derivada também apareça na integral, parcialmente ou integralmente, a expressão inteira, como fator multiplicativo. Esse é o bizu que o professor não conta, que o livro não conta, mas tem aqui na hora do bizu. Tranquilo, galera? Tamo junto, um abraço e vem no bizu!